nosso tema de hoje é Lança o teu pão sobre as águas. Hoje eu quero convidar você, através daquilo que o Eterno me inspirou, a olhar para um versículo muito simples, que pelo tema você já deve até já ouvido falar ou até já tenha lido esse texto. Mas nós vamos olhar esse versículo simples com uma profundidade misteriosa. Vamos ver o que o sábio escreveu em Kohelet, ou seja, em Eclesiastes, e o que de fato o Espírito Santo pode nos ajudar a entender esse texto. O texto diz, Eclesiastes 11:1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. No primeiro momento, quando nós analisamos esse texto, essa frase parece muito enigmática. Por que alguém jogaria o seu pão, que é o símbolo do nosso trabalho, do nosso sustento, da nossa labuta, o resultado daquilo pelo qual nós trabalhamos tanto? Isso parece um desperdício, não é? Você há de convir comigo que lançar o pão sobre as águas de fato parece um desperdício. Mas aqui nós podemos encontrar um dos grandes princípios espirituais contida na belíssima Torá. Deus não trabalha muito com a nossa lógica. Tem momento que ele não leva em consideração aquilo que é lógico. Agora, presta atenção. Mesmo que ele não leve em consideração aquilo que é lógico, Deus honra o que é feito com fé sincera, com generosidade, com coragem, com kavaná, com intenção, com bitachon, com confiança. Mesmo quando essas coisas não fazem sentido à nossa razão, aos nossos olhos. Então vamos entender o que significa lançar o pão. Na linguagem hebraica, pão, em hebraico é lechem, representa mais do que comida, porque ele é símbolo de tudo que eu e você conquistamos com muitos esforços, com o nosso tempo, com as nossas palavras, com os nossos dons, com as nossas paixões, com a nossa fidelidade a Deus, mesmo naqueles momentos de pouco conteúdo, de pouco pão. Então, lançar o pão é agir com bondade mesmo quando não se vê retorno imediato. É totalmente diferente da concepção imediatista que nós temos hoje. Vai na contramão do imediatismo. É dar sem saber se haverá agradecimento. É servir sem saber que nós seremos recompensados. É perdoar mesmo quando não há reconhecimento. É plantar mesmo sem ver sinais de chuva no horizonte. Que belíssimo! Agora, por que sobre as águas? Nós sabemos que as águas no pensamento hebraico representa incerteza, risco. Exatamente. Representa o que está fora do nosso controle. Olha, e não ter o controle das situações é desesperador. Mexe com o nosso ego, com a nossa razão, com a nossa percepção de coisas. Representa o fluxo da vida onde não se pisa com segurança. É apostar, é dar um tiro, vamos colocar dessa forma, no escuro. Então, Kohelet, Salomão, ao escrever isso, está dizendo: seja generoso mesmo quando tudo parece incerto. Doe, ame, invista, ensine, mesmo que não haja garantias. Não retenha o bem esperando o momento ideal. Por quê? Porque o momento de fazer o bem, de agradar a Deus, é agora, é neste momento. E para nos ajudar a entender isso melhor, Rashi, um dos grandes sábios judeus,
ele diz que essa parte, ou seja, este versículo, é sobre dar caridade mesmo quando não se sabe quem será o beneficiado. Isso é interessante. Eu vou dar generosidade, mas no momento, eu entrego na mão de alguém que vai escolher quem vai receber essa ajuda, quem vai receber essa oferta. Eu não sei para quem vai, mas eu faço caridade, mesmo quando não sei quem será o beneficiado. Pois o Eterno, diz Rashi, é Ele que se encarrega que ela alcance quem de fato precisa. Existe uma interpretação dentro do Midrash de Kohelet, Rabá, ensina que o bem feito sem interesse é o que mais toca nas regiões celestiais. Por quê? Porque não depende de aplausos, nem de trocas. Depende unicamente de amor e obediência. Uma das literaturas conhecida no meio judaico, conhecido de Zohar, ela vai além disso. Essa literatura deixa bem claro que cada boa ação é como uma semente lançada nos mundos superiores. Olha que interessante. Cada ato de bondade que eu e você fazemos, cada estender das mãos, seja ajudar quem conhecemos e lançar o pão para ajudar alguém que não conhecemos, é não só dar um tiro no escuro, está muito além. É você plantar, é você lançar semente nos mundos superiores. E lá volta em forma de luz, de iluminação, de paz, proteção espiritual e de algo que a gente ainda não sabe que essas sementes ainda irão produzir. E o interessante é que existe uma promessa nesse versículo que me chama, ou que nos chama muita atenção, que é: e depois de muitos dias acharás. Olha que interessante. Essa, querida, é a parte mais linda do versículo. Essa parte não diz, talvez você o ache. Pelo contrário, ela afirma, ela diz, tu o acharás. Ou seja, o retorno é certo, o retorno é garantido. Pode até demorar, talvez você nem receba, mas a sua geração irá receber. Isso é maravilhoso. Pode demorar sim, pode não vir do jeito que eu e você imaginamos, mas virá. Por quê, pastor? Porque Deus vê o oculto, Deus vê o invisível. E o que você lança com fé, Ele com certeza irá recolher com a sua fidelidade. Agora, quantas vezes eu e você abençoou alguém e nunca mais ouviu falar? Quantas vezes nós oramos por alguém em segredo e essas pessoas nós não sabemos os resultados? Nós plantamos palavras, damos conselho, lançamos palavras e mais palavras no coração das pessoas de encorajamento, de incentivo, de fé, e aparentemente parece que ninguém reconhece. Agora, eu quero deixar bem claro, você não pode esquecer. O Eterno não é injusto para se esquecer das obras que fazemos em seu nome. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Termino dizendo o seguinte: hoje, através dessa mensagem, o Eterno te convida a lançar novamente. O que, pastor? Lança o teu pão de perdão sobre as águas. Lança a tua oferta com alegria. Lance a tua intercessão, mesmo sem saber se será ouvida ou não. Lance a tua fidelidade, a tua esperança, a tua bondade sobre as águas que parecem frias e distantes e obscura porque os resultados não nos são revelados. Elas só nos são dado a garantia que algo irá acontecer. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez ninguém veja o que você está fazendo, mas os céus vê. E quem vê em secreto é Ele que vai te recompensar em secreto.
concluímos dizendo o seguinte: o mundo tenta nos ensinar a reter, a ser egoísta, egocêntrico, a guardar, a esperar o retorno antes de agir. E de certa forma, dependendo dos casos, não está errado. Agora, o reino de Deus, ela se move por fé. E a fé lança, a fé confia, a fé entrega. Hoje, a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo te convida a não viver preso aos cálculos, à dúvida ou ao medo. Lance, confie e aguarde, porque aquele que é fiel diz: depois de muitos dias, não importa quantos dias, ele diz: tu o acharás. Fez sentido? Abençoa a sua vida? Compartilha, deixe o seu like, faça o seu comentário. Shalom Vrachá e até a próxima.